No vídeo de hoje, vamos falar sobre os 7 erros mais comuns que atrapalham o jejum espiritual. E já vamos começar com um dos mais sutis e perigosos, o orgulho espiritual. Você já parou para pensar que até no meio de algo sagrado, como o jejum, pode existir vaidade? Que até enquanto você se abstém de alimento, pode estar se alimentando de algo ainda mais tóxico, o desejo de ser visto? É duro dizer isso, mas é verdade. Tem gente que jejua não para se aproximar de Deus, mas para parecer mais espiritual que os outros, para ser admirado, para ser reconhecido. E o pior, nem sempre essa pessoa percebe que está fazendo isso. A Bíblia nos dá um alerta claro sobre esse tipo de atitude. Em Lucas 18, Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu se colocou de pé no templo e disse: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo. Você percebe? Ele jejuava, fazia o que era certo, mas com o coração errado. Sabe o que aconteceu? Deus não recebeu aquela adoração, porque o problema nunca foi o jejum em si, mas o coração que estava por trás do jejum. Quantas vezes nós também não corremos esse risco? Quantas vezes olhamos para a nossa própria disciplina espiritual e pensamos: eu sou mais consagrado, eu sou mais fiel, eu oro mais, eu jejuo mais. Mas jejum não é uma escada para subir no pódio da fé, é uma ponte para nos aproximar de Deus. E quanto mais perto dele, mais humildes devemos ser. Agora eu te pergunto, por que você jejua? É para calar o mundo lá fora e ouvir mais a voz de Deus? Ou é para mostrar ao mundo que você é mais forte, mais espiritual, mais santo? Seja sincero com você mesmo. Porque o Senhor sonda os corações. E aqui está algo que você precisa lembrar. O orgulho se disfarça. Ele se veste de santidade. Mas quando você jejua e sente prazer em que os outros saibam disso, é aí que ele te pegou. Por isso, cuidado. O inimigo pode não impedir você de jejuar, mas ele vai tentar corromper o propósito do seu jejum. Agora, imagine o quanto você poderia crescer espiritualmente se esse veneno silencioso fosse removido do seu coração. Será que não está na hora de fazer um jejum do próprio ego? Refletir sobre isso pode ser desconfortável, mas também pode ser libertador. E no próximo ponto, vamos falar sobre algo que muitas vezes caminha junto com o orgulho: a competição espiritual. Será que você está competindo sem perceber? Fica comigo, porque o que vem a seguir vai te confrontar ainda mais. Agora vamos falar sobre outro erro que também passa despercebido por muitos: a competição espiritual. Pode parecer estranho à primeira vista, mas sim, tem gente que transforma o jejum em uma espécie de campeonato, uma disputa velada, quem busca mais, quem jejua mais tempo, quem é mais consagrado. Você já viu algo assim? Ou pior, já sentiu isso dentro de você? Talvez sem perceber, o coração começa a comparar. Fulano jejuou 3 dias, eu vou fazer 7. Ele fez o jejum de Daniel, eu vou fazer o total. Ele levantou às 6 para orar, eu vou levantar às 3. Mas espera aí, estamos buscando a Deus, ou tentando mostrar que somos mais espirituais que os outros? A verdade é que o jejum não é uma competição de resistência, é uma expressão de dependência. A Bíblia não nos chama para superar os irmãos, mas para amá-los, servi-los e andar com eles em humildade. Em Filipenses 2:3 está escrito: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Aí está o segredo. A comparação rouba o propósito. E olha só, mesmo que você jejue mais tempo, ore mais forte, leia mais capítulos da Bíblia, se o seu coração está buscando ser melhor do que alguém, você já perdeu o foco, porque Deus não mede espiritualidade com régua.
ele pesa no coração. E sabe por que isso é tão perigoso? Porque a competição espiritual, além de contaminar o jejum, gera orgulho, julgamento e afastamento entre os irmãos. O que era para ser uma busca individual e sincera, vira palco de exibição. Então aqui vai um convite. Jejuar não é competir com os outros. É lutar contra si mesmo, contra a carne, contra o orgulho, contra tudo o que nos afasta da presença de Deus. Não existe troféu para o mais consagrado. Existe, sim, um Deus que vê no oculto, que recompensa quem o busca de verdade, em silêncio, com humildade, com pureza de intenção. E agora, me diz, será que em algum momento você caiu nesse erro sem perceber? Será que já se sentiu tentado a se comparar? A provar algo para os outros? Se sim, é hora de recomeçar do jeito certo. No próximo ponto, vamos falar sobre um erro que parece inofensivo, mas que pode anular completamente o jejum, a falta de propósito. Fica comigo, porque sem entender isso, o jejum pode se tornar apenas um ritual vazio. Agora, vamos falar de um erro silencioso, mas que tem feito muitos jejuarem em vão. Jejuar sem propósito. Você já começou um jejum, mas sem saber exatamente por quê, só porque era costume, porque alguém sugeriu, ou porque achou que era o certo a fazer. Pois é, esse é um dos maiores perigos. Jejum sem direção é como vela sem fogo, é como barco sem leme. Você pode até passar horas sem comer, mas se não tiver um alvo, uma busca, uma oração acompanhando, você não está jejuando. Está apenas fazendo dieta. E aqui vai um ponto importante. O jejum não é só abstenção, é consagração. Em Joel 2,12, Deus diz: "Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto." Ou seja, o jejum está diretamente ligado à rendição, ao arrependimento, à busca por uma resposta ou transformação. Mas quando ele se torna apenas um hábito vazio, um ritual religioso sem alma, perde completamente o valor. E aí eu te pergunto, o que você está buscando nesse jejum? Quer respostas? Quer mais intimidade? Está clamando por libertação? Intercedendo por alguém, ou apenas jejuando por jejuar? Porque jejuar sem propósito é como escrever uma carta e nunca enviar, é como bater na porta e não esperar ninguém abrir. O Senhor se agrada de um coração quebrantado. Mas Ele também busca intencionalidade. Quando você jejua com clareza, com foco, com humildade, há poder nisso. Você toca o céu. Agora, olha só como o inimigo é astuto. Ele não precisa te impedir de jejuar. Ele só precisa te distrair durante o jejum. Ele sabe que um jejum sem direção não gera fruto. Então, antes de começar, pare. Pergunte a si mesmo: Senhor, o que o Senhor quer tratar em mim nesse tempo? O que o Senhor quer falar comigo? Não entre no jejum sem antes alinhar seu coração com os céus. O jejum verdadeiro nasce no secreto, é regado pela oração e cresce com propósito. E no próximo ponto, vamos falar sobre algo que Jesus tratou diretamente: o foco na aparência externa. Será que você está tentando mostrar para os outros que está jejuando? Fica comigo, porque essa parte vai te confrontar e te libertar. Agora, vamos falar de um erro que Jesus denunciou diretamente e que infelizmente ainda é muito comum: o foco na aparência externa durante o jejum. Sabe aquela pessoa que faz questão de deixar claro que está jejuando? Anda abatida, fala com voz de cansaço, recusa a comida com um olhar quase teatral, como se dissesse: "Veja como sou espiritual." Mas será que isso agrada a Deus? Em Mateus 6,16, Jesus foi claro: "Quando jejuardes, não vos mostreis, contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa." Ou seja, quem jejua para ser visto até recebe algo,
mas não do céu. Recebe elogio dos homens, olhares de admiração e só. Você percebe a seriedade disso? O jejum que chama a atenção do mundo não toca o coração de Deus, porque Deus não se impressiona com a aparência. Ele olha o que ninguém vê, as intenções do coração. Tem gente que jejua, mas está mais preocupada com a vitrine do que com o altar. E aqui vai uma verdade dura, mas necessária. Não adianta jejuar se a motivação é ser reconhecido. O verdadeiro jejum é secreto. Não precisa de anúncio, não precisa de pose, não precisa de plateia. E eu te pergunto agora, será que em algum momento você já caiu nessa armadilha? Será que já se preocupou mais com o que as pessoas iriam pensar do que com o que Deus queria fazer? Isso é algo que precisa ser corrigido com urgência, porque um coração que busca a Deus em secreto é um coração que será recompensado publicamente. Jesus continua dizendo em Mateus 6, 17 e 18, Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim ao teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Isso é profundo, isso é verdadeiro e isso é libertador. No próximo ponto, vamos falar de algo que pode invalidar completamente o jejum: falta de arrependimento. Você sabia que é possível jejuar e, ao mesmo tempo, continuar preso ao pecado? Fica comigo. O que vem agora vai te fazer refletir de verdade. Vamos. Agora para um ponto que é talvez o mais grave e, infelizmente, o mais comum: fazer jejum sem arrependimento. Você já viu alguém jejuar, mas continuar alimentando o pecado? Vive em desobediência, em mentira, em atitudes erradas, mas acredita que, ao jejuar, está compensando tudo isso? Como se o jejum fosse uma espécie de moeda espiritual que cobre o pecado sem arrependimento verdadeiro. Mas a verdade é que não existe jejum que substitua um coração quebrantado. Em Salmos 51, 17, Davi declara: Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Isso é profundo. Deus não está buscando só a nossa renúncia de alimentos. Ele está buscando rendimento total de vida. Não adianta fazer 3, 5, 7 dias de jejum. Se o coração continua fechado, se a mente continua endurecida, se o pecado continua sendo alimentado por trás das cortinas, é como tomar banho com a roupa suja ainda no corpo. Não limpa, não transforma. E aqui vai uma pergunta séria. Você já entrou em jejum, mas sem antes se arrepender do que sabe que está errado? Você já fez jejum, mas com o coração cheio de orgulho, mágoa, impureza ou desobediência? O jejum, quando é verdadeiro, nos conduz ao arrependimento. Ele nos faz ver o quão dependentes somos de Deus, nos faz perceber o quanto precisamos ser moldados e não apenas admirados. Em Joel 2,13, a palavra diz: Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Não é sobre fazer barulho por fora, é sobre rasgar o coração por dentro. É preciso parar de usar o jejum como um atalho espiritual para encobrir a falta de santidade. O jejum deve ser acompanhado de confissão, quebrantamento, mudança de mente e mudança de direção. Porque quando há arrependimento sincero, Deus se aproxima. Mas quando há hipocrisia, Ele se afasta. Agora me responda com sinceridade. Há algo que Deus já te mostrou e que você ainda não deixou? Será que esse é o tempo de jejuar e também de se humilhar? No próximo ponto vamos falar de um erro que é duramente confrontado por Deus em Isaías 58. Jejuar e ignorar o amor ao próximo. Você já pensou que é possível jejuar e mesmo assim tratar mal as pessoas? Fica comigo, porque essa parte vai abrir seus olhos. Agora vamos para um erro que Deus não apenas reprova, mas denuncia com força nas Escrituras: jejuar
e ao mesmo tempo ignorar a justiça e o amor ao próximo. Você já parou para pensar que é possível estar em jejum e ainda assim tratar mal as pessoas? Sim, a pessoa pode estar orando, jejuando, cantando louvores, mas ao mesmo tempo sendo injusta, dura, impaciente, insensível com quem está ao lado. Em Isaías 58, Deus levanta um grito contra esse tipo de prática. É tal o jejum que escolhi, que o homem um dia aflija a sua alma, incline a cabeça como o junco e estenda, debaixo de si pano de saco e cinza. Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? E 58:5. Deus está dizendo, vocês estão me buscando com rituais, mas estão esquecendo da prática da justiça, da bondade, da compaixão. E então, ele revela o jejum que realmente agrada a ele. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras do jugo, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. E 58:6, você percebe? Não é só deixar de comer, é deixar de oprimir. Não é só se afastar da comida, é se aproximar da dor do outro. E aqui está uma verdade que muitos esquecem. O jejum não é um elevador espiritual só para você subir. É uma ponte para alcançar quem está caído. De que adianta jejuar e continuar tratando mal a esposa, o marido, os filhos, os irmãos da fé? De que adianta dizer, estou em jejum, mas ignorar o pobre, o necessitado, o oprimido, o verdadeiro? Jejum nos torna mais sensíveis à voz de Deus e também mais sensíveis à dor do outro. Se o seu jejum não está te tornando mais justo, mais amoroso, mais parecido com Cristo, algo está errado. Porque o jejum que agrada a Deus não endurece o coração, amolece. Ele não isola, conecta. Ele não nos afasta do mundo só por fugir do pecado, mas nos aproxima dos que sofrem para estender a mão. Agora eu te pergunto, como estão os seus relacionamentos durante o jejum? Você tem tratado os outros com mais paciência, mais compaixão, mais misericórdia? Se não, talvez seja a hora de rever se o seu jejum está alinhado com o coração de Deus. E no último ponto, vamos falar de um erro muito comum entre os que estão começando: desistir no início por falta de disciplina. Fica comigo, porque o final pode ser o recomeço de uma nova jornada no seu jejum espiritual. Chegamos ao último ponto, mas não menos importante: desistir do jejum no início por falta de disciplina. Sabe aquele impulso de começar cheio de vontade, mas no segundo dia já vem a fraqueza, a dor de cabeça, a dúvida, a ansiedade, e então a decisão: acho que não consigo. E aí, desiste e carrega a frustração de não ter conseguido cumprir aquilo que prometeu a Deus. Mas deixa eu te perguntar, quantas vezes você já começou algo com Deus e não terminou? Quantas vezes iniciou um propósito de oração, de leitura, de jejum e parou no meio do caminho? É mais comum do que você imagina. E sabe por quê? Porque o jejum exige disciplina. E disciplina dói. Ela exige preparo físico, emocional e espiritual. Exige foco, renúncia, constância e, principalmente, propósito firme. Em 1 Coríntios 9:27, Paulo diz: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Olha o nível de compromisso. Paulo está dizendo: eu coloco meu corpo em disciplina, para não perder aquilo que é eterno. E é exatamente isso que o jejum faz. Ele treina o espírito para dizer não ao que é passageiro, para que você diga sim ao que é eterno. Por isso, se você quer jejuar com propósito, prepare-se antes, alinhe o coração com Deus. Trace o objetivo do jejum. Comece aos poucos, se for necessário. Mas o mais importante, não desista nos primeiros sinais de fraqueza.
Sabe por quê? Porque os maiores rompimentos espirituais geralmente acontecem depois que você vence a vontade de parar. Talvez seja exatamente isso que o inimigo quer: te fazer acreditar que você não consegue, que isso não é para você, que jejum é para outro nível espiritual. Mas isso é mentira. Jejum é para todo aquele que deseja se aproximar de Deus com sinceridade, com entrega e com perseverança. Então, se você começou e caiu, levante e recomece. Se você pensou em parar, olhe para o propósito e vá até o fim. Porque aquele que persevera no secreto é recompensado pelo Pai em público. Agora me diz, desses 7 erros que falamos hoje, qual mais te confrontou? Comenta aqui embaixo. Vamos crescer juntos. E se esse conteúdo falou com você, compartilhe com alguém que está buscando viver um jejum mais profundo e verdadeiro.